senhor, pagãos que comemoram o solstício de inverno no calorento verão da América do Sul. Está começando mais uma escola demonical. Eu sou a Sara, aquela que fica muito irritada com decorações usando neve e Papai Noel usando roupa de frio glacial, enquanto eu estou literalmente desmaiando de tanto calor. E estou aqui com a Dani. Eu tô aqui, gente. Oi, Feliz Natal. E dessa vez nós vamos receber também um convidado muito especial. Pode entrar, Henrique. Aê! Olá! Henrique! Coisa linda, maravilhosa. Olá, que a paz de Zeus e Osíris estejam com vocês. Oh, meu Deus, já começou lacrando ele. Já começou causando. Apresente-se, Henrique, diga quem você é e que veio. Quem você é? De onde veio, pra onde vai, Esse grande gostoso que é você, vai lá. onde come. Ai, muito obrigado. São seus olhos. Só porque é seu Bem, irmão, sua filho. ridícula. O Henrique, ele é a parte inteligente da família, tá? Uhum. Ele é meu irmão do meio, rejeitado também, coitado. Isso, porque irmão do meio é sempre rejeitado. É. Na cabeça dele. Mas Se conta aí, for a parte Henrique. inteligente da família, só a régua tá muito lá embaixo, gente. Meu Deus do céu, tadinha da família. Pra você ver o nível, como é que tá o nível aqui. É porque os pais são os virtuosos, seus pais, Dani. Eles são os virtuosos. Né? Segundo a Sara, meu pai é o bonito da família. Ele é belíssimo, seu pai é belíssimo. Por que você tá falando isso pra todo Ué, mundo mas ouvir? eu só tô comentando. A sua mãe não sabia disso, eu não quero que ela saiba. Mas, nossa, Oxe. minha mãe vai ficar com tanto ciúme, você não faz ideia. Nossa. Cara, Mas- corta pra minha mãe fazendo. E é isso. Boa Vai, tarde, bom Henrique, se dia, boa apresenta, noite. pelo amor de Deus. Vou falar aí, pra não passar mais vergonha. Ai, meu Deus do céu. Eu sou o Henrique Larenas, eu sou psicólogo, neuropsicólogo, pesquisador, filósofo e muito curioso. Gente, eu tô aqui pra falar do que eu puder contribuir com vocês, pra causar, pra tirar noites de sono, porque eu estudo há muitos anos a parte da mitologia que deu origem às religiões. E acho que a Sara me pediu aqui, sei lá, pra tentar causar na vida de todo mundo e deixar Pra você causar chorando no banho. traumas. vendo? Você É, veio isso, aqui pra exatamente. isso. Você veio aqui pra traumatizar todo mundo e acabar com as crenças de todo mundo. Pra todo mundo falar assim, meu Deus, você acabou com a minha infância. Oh, meu Deus, minha vida foi uma mentira. Tudo que eu acreditei era mentiroso. Você veio aqui pra isso. Como você é psicólogo, você sabe como traumatizar. Então você veio Eu pra sei isso. como tirar. Eu sei como Poderoso. tirar trauma, não? Não, mas você sabe colocar também, porque quem sabe tirar, sabe colocar. Exato, é. Mas é pra isso mesmo que ele tá aqui, é pra ganhar uns clientes. Exatamente. Porque ele causa o trauma e depois ele tira o trauma. Exatamente. Isso aí. Ele vai... Quem melhor do que um psicólogo, entendeu? Ele vai estar analisando cada um de vocês. Então, muito cuidado aí com as reações de vocês, tá? Só E olhando hoje- você. Olhando. Vamos para o que... Ah, não, vai, fala aí sobre o que é, sobre o que é hoje, Sara, vai lá. Ué, tô confuso. Você quer falar? Faça as honras. Eu Não te dou quero, esse não, espaço. Não, por favor. Tem certeza que você não quer? Eu deixo. Mas... Vai lá, leia aí o Não tô roteiro. lendo nada, não. Vai lá. E hoje, nesse episódio especial, ao invés de fazer Ah, para de ser aquela- ridícula. E hoje, nesse episódio especial, ao invés de fazer aquela cantata de Natal ou aquela peça de teatro capenga, de baixo orçamento, que a irmã da igreja usava lençóis como parte do figurino, que eu sei que você fez parte. Eu sei. Todos nós, crianças crentes, éramos obrigados a participar disso. Hoje tinha Maria, hoje tinha José. Quem fosse bebezinho ia ser Jesus. Meu primo foi Jesus uma vez, inclusive. E foi muito engraçado, porque o meu primo é negro. E Maria e José eram pessoas brancas. E aí tava lá o meu primo. Mas tudo bem, foi Deus que fecundou, então tá. Porra, Deus é negro, cacete. Eu que fui responsável por essa escalação, entendeu? Porque eu já queria lacrar ali naquela época. Já queria lacrar. Mas deixemos claro que Jesus era negro. E Todo era mundo mesmo, sabe disso. Né? óbvio que ele era, gente. Pelo menos no Oriente Médio a pessoa vai ser branca de olho azul. Se a Essa pessoa fosse... foto que rola por aí de Jesus surfista me dá um coisa. Tipo assim, cara, se Jesus tivesse olho azul, naquela claridade que é o deserto, ele devia ser cego, porque não é possível. Coitado. Tadinho. Entendeu? Mas enfim, que eu sei que você participava. Ao contrário disso, a gente vai falar sobre o nascimento milagroso do autor e consumador da nossa fé, daquele que era, que é, que há de vir, da grandiosa estrela da manhã, do alfa, do ômega e etc e tal. Vamos falar do Messias. Mas Cristiano antes... Ronaldo.
Antes, vamos aos recados. Gente, Cristiano Ronaldo. Mande seus desabafos, murmurações e feedbacks para o e-mail escolademonical@gmail.com. Se sentir no seu coração de nos ajudar, envie também um pix para a chave escolademonical@gmail.com. Nos siga nas nossas redes sociais, é tudo @escolademonical, onde nós anunciamos episódios novos, postamos os cortes do episódio e fazemos outras coisas também. E para quem quiser assistir no YouTube e acompanhar todas as imagens desse episódio, é só seguir a gente no canal Escola Demonical. Se inscreve, dá like, comenta horrores, porque é disso que a gente gosta. E Henrique, nosso convidado especial, vende teu peixe aí. Então, gente, me segue aí nas redes sociais. Eu tenho meu Instagram, que eu coloco todas as informações de curso, palestra, workshop, qualquer atividade que eu ministro, qualquer coisa que eu coloco, tá sempre lá no Instagram. Psico Henrique Larenas. Psico Henrique Larenas, Instagram. Também tenho o canal no YouTube, também como Psico Henrique Larenas, com vários debates sobre questões da psicologia, e um canal específico no YouTube também, um outro canal onde eu faço somente a voz, né, onde eu apareço com a voz, eu faço todo o roteiro e explico diversas mitologias antigas, contando a história, só que nesse canal eu não apareço, fica somente a edição gráfica, é minha voz com edição gráfica, uns desenhos e tudo mais, explicando mitologias antigas. Este canal é o Ciência em Cubos, pode seguir lá que eu conto diversas histórias antigas. Segue, Arrasou. se inscreve nesse canal que Ciências em Cubo é muito bom. Eu adoro. É massa. É muito engraçado e é muito traumatizante também. Mas é isso. Esse é pra chorar no banho. Esse É pra chora chorar no no banho, em posição fetal. Esse é o momento que o filho chora e a mãe não vê. É a hora que você assiste esse daí. Enfim, fim dos recados. Muito bem, a história de hoje se encontra principalmente nos livros de Mateus e Lucas, porque Marcos e João, apesar de serem os evangelhos de Jesus Cristo, aparentemente eles não têm muita paciência para criança, então eles já foram logo pro Nazareno adulto, porque, sabe assim? Ai. Então essas historinhas aí que vocês já estão acostumados a ouvir, eles estão em Mateus e Lucas. Mas o nosso convidado vai contar melhor essa história para vocês. Conta aqui pra gente sobre alguns desses bebês messias que a gente teve por aí. Pode falar. Vou contar, e eu entendo também Mateus e Lucas, porque afinal de contas o babado mesmo de Jesus é quando ele era adulto, né? Ficar contando um pouquinho da história dele quando infância. Vamos falar de Jesus quando comeu terra? Sim. Não importa. Não importa. E de Jesus, que ele faz o primeiro milagre dele e ele salva um É passarinho. interessante que isso, nenhum deles contam isso, né? Isso vai estar em livros apócrifos, em livros deixados de lado. Ah, Coisas que então é em depois a gente apócrifos que Jesus salva um passarinho? Cara, tem vários apócrifos que contam várias passagens, algumas passagens muito loucas de Jesus, tá? Mas muito loucas mesmo. Inclusive, dá depois um dia pra gente conversar sobre esses apócrifos aí, só sobre eles aí, porque tem umas histórias muito loucas. Vamos lá, eu quero saber contar começar uma história interessante aqui pra vocês, né? De um deus muito famoso, conhecido carinhosamente aí por Zeus na mitologia grega, que um dia esse cara tava fazendo nada. E para quem conhece um pouquinho de mitologia grega, sabe que Zeus era um cara muito fanfarrão das ideias. Zeus, apesar de ser casado, sua esposa era muito querida, a deusa da família e tudo mais. Mas Zeus, ele nunca foi deus da fidelidade. Aliás, o nome dela era Hera. Só pra não confundir as pessoas, é porque o nome dela era. Pra ninguém ficar pensando que, nossa, ela era muito divertida. Não, a deusa era a deusa da família. Mas Zeus era o deus das expansões, deus do céu, deus do trovão. E ele pegava quem tivesse na frente. Fez sombra, Zeus estava pegando. E um dia Zeus estava no tédio, sem fazer nada, e ele resolve ficar com alguém. Só que, durante muitos anos na mitologia grega, Zeus ele sempre ficava com outras entidades, com outras deusas e deuses. Zeus pegava geral, assim, e muitas entidades imortais. O que, obviamente, a esposa Hera ficava chateada, né? Ficava brava, brigava com várias entidades, mas
tinha muito o que fazer. Porque vai matar um ser imortal? Como? Ninguém, não explica isso na história. Não dá pra matar um deus imortal. Então Fala a isso pro Hera... Kratos. Mas não dá. Tirando a Sony ali que conseguiu fazer alguma coisa no PlayStation, mas em geral não dá. Agora, quando Zeus, naquele fatídico dia, resolve ficar com uma mortal, a Hera já fica de olho. Zeus, então, ele foge dos braços de Hera e vai ver uma mulher chamada Semela. Aí acho que vale só um detalhe, porque em algumas versões dessa história ela é conhecida como Semele, mas pouco importa isso, tá? Semela ou Semele, é só a tradução do nome. E Zeus vai ficar com ela, né? Só que a princípio ela tem resistência para ficar com Zeus, porque afinal de contas ela é uma mortal e ela sabe que Zeus é casado e ela não é talarica. Então ela fica, não, deixa quieto, não quero, ai não. E Zeus para de se fazer de difícil e ela, não quero. E ela nega fatidicamente Zeus, falando, não quero, porque depois você é imortal, você fica lá de boa, agora a Hera vem tirar satisfação comigo, como é que eu faço pra me resolver com uma deusa? Porque essa Hera é uma desgraçada, né? História escrita por homens é sempre assim, né? E pra ficar ainda, como é uma história extremamente machista, Zeus foi escrito e contado por homens, né? Sempre muito machistas. Aí só pra deixar de bandeira um dia, depois a gente volta pra contar melhor essa história. Mas pra vocês terem uma noção, Zeus, antes de ser casado com Hera, ele teve outra esposa. Muito parecido com uma história que depois foi traduzida como Adão, Eva e Lilith, tá? Mas fica aí pra vocês. Tá, tanto que Hera pra Eva é muito fácil traduzir, né? Sim! Caraca, é verdade! Nossa, meu Deus. Mas a primeira esposa de Zeus, inclusive, né? Não vou contar muita história aqui, mas a primeira esposa de Zeus era uma mulher completamente sagaz, inteligente, astuta, que batia de frente com Zeus. E Hera, depois, é a deusa da família, a deusa do amor, que faz tudo que Zeus manda, e Zeus pode trair ela, e no máximo que ela vai fazer é barraco com as amantes, não com Zeus. Não, e olha só, uma coisa interessante. Hera é irmão de Zeus. Teoricamente, Eva também era irmã de Adão, porque ela veio da costela dele. Uhum, da mesma origem. Mas fica babados aí pra um outro bate-papo, porque se eu for nessa linha, nós vamos ficar um tempão. Aí, né, Zeus, então, tenta seduzir a Semela, mas ela, rejeita ele de todas as formas, Então, ele fica chateado, porque ele não é rejeitado. Imagina, Zeus, como é que ele vai contar isso agora dentro do bar pros amigos? Ele não consegue lidar bem com essa rejeição. Então, ele fecunda ela à distância, tipo Wi-Fi. Sabe quando você vai na casa de alguém, você já foi tantas vezes que você tem o Wi-Fi da galera? Ele fecunda ela à distância, manda um Bluetooth ali, e ela agora tá grávida, sem ter tido uma relação. Sabe quando um cachorro passa perto de um poste e ele não quer fazer xixi, ele só levanta a perna e sai uma gotinha só pra dizer que ele tava lá? Zeus queria marcar território. E ele fecundou ela à distância sem ter tido relação. Você conhece uma história bem famosa de um deus que fecundou uma mulher que não teve relação com ela. Tem uma história parecida. Né? Imagina que ele ia se dar o trabalho de avisar? Não, ele manda alguém avisar. Aí, só que o louco que nessa história da Grécia, quem foi avisar não foi um brother de Zeus. Foi a Hera, a esposa, que já foi avisar a puta. Como assim você tá grávida do meu marido? E ela não só foi avisar, como ela foi lá avisar, já dar a mão na cara da Semela e matar a Semela. Então, na mesma hora que Semela descobre que ela tá grávida, ela morre nas mãos da deusa da família e da deusa do amor, porque é uma coisa muito poética. Amor é muito lindo, é muito lindo. Depois a gente fala sobre amor também. Agora, Semela morreu grávida. Zeus passou por lá e viu Semela grávida morta. Com a Semela, ele não podia fazer nada, até porque não é função dele cuidar dos mortos. Aí já virou do Hades, é outro departamento, vai dar um trabalho da... Nossa, não, então nem pegou. Mas a criança ainda estava lá dentro do útero. E ele, não posso fazer nada com a Semela que morreu, mas a criança ainda tá viva, mas se ficar ali vai morrer também. Então ele faz uma coisa que qualquer pai do mundo faria. Tenho certeza aqui que metade dos ouvintes já fizeram isso, que ele abre a barriga da Semela, pega o feto, que ainda precisa ser gerado,
Aí ele olha onde é que eu vou colocar aquilo, então ele abre a própria coxa, coloca o feto e fecha a coxa. Primeira vez na história que um filho é feito nas coxas. Primeira vez. E ele termina de gerar a criança na sua própria perna. Mano, o Quando- macho não entende nada de anatomia humana, né? Não, Impressionante. Ele resolveu ali. Ele resolveu ali o problema. Olha, melhor das coxas, né? Ele podia ter enfiado no cu, ia ser pior ainda. Não, e é verdade. Por onde saiu essa criança? Mas pensa que se ele tivesse enfiado ali, teria pra onde sair depois. Pelo dedão do pé saiu. Quando ele termina de gerar a criança, ele abre a coxa, tira a criança lá de dentro e agora pega ali um bebê recém-nascido agora. Foi então que agora entra na história uma outra divindade que ela foi trazida dentro de uma relação muito complicada. Que assim, no passado, Zeus ele tinha destronado o próprio pai. O pai de Zeus é Cronos na história, que é o Titã do Tempo. Quando Zeus destronou o Titã do Tempo, ele cortou o saco do pai, tá? E pegou o esperma do pai e jogou na Terra, que é Gaia. E aí, que é a mãe de Zeus, inclusive. E aí ele joga o esperma de Urano em Gaia, de Cronos, desculpa, ele joga o esperma de Cronos em Gaia, e aquela coisa toda. E no meio deste processo todo, acaba nascendo algumas entidades. E dentro dessas entidades, veio nascer as ninfas dos bosques e florestas, tá? Quando Zeus pega aquela criança recém-nascida e fala, tá, o que eu vou fazer com isso? Porque ele não pode criar a criança recém-nascida no Monte Olimpo, que é onde Zeus mora. Então, já que ele não pode levar a criança com ele, porque ela é uma semideusa, né? É uma criança nascida de um filho-deus com uma mãe mortal. Mas beleza que ela foi fecundada nas coxas, tá? Aquela coisa toda, mas quem se importa com esses pequenos detalhes, né? Então, aí agora a gente precisa só colocar essa criança para ser cuidada, criada por alguém. Então ele vai até essas ninfas dos bosques e florestas, que são... pensa numa situação muito complicada que essa criança vai viver, tá? É um menino, nasceu um rapaz aí, e aí ele vai até essas ninfas, e essas ninfas são mulheres, filhas de um titã, filha do céu, filha da terra, e elas são mulheres lindas, que nunca viram um homem, que estão ali nas florestas. Só que ele não vai em qualquer ninfa, porque ele percebeu que essa criança precisaria de um cuidado um pouquinho mais específico. Então ele resolve ir até as ninfas das vinhas. Ou seja, são mulheres que andam por aí nuas, alegres, sorridentes, comemorando a vida e que têm a habilidade de fazer crescer uva e transformar a uva em vinho. Foi uma vida muito complicada que esse rapaz teve. Eu vou te dizer que ele deve ter sofrido do começo até o final da vida, porque ele cresceu no meio de muitas mulheres, muito sexo e muito, muito vinho. Mas pensa numa vida sofrida. Na mamadeira ele já tomava. Uma vida sofrida. O nascimento, o dia que Zeus tirou ele da coxa, ele foi datado pelos gregos antigos como 25 de dezembro. Este menino, este rapaz que teve uma vida realmente sofrida, foi chamado de Dionísio. Dionísio, então, ele era filho de uma mãe mortal com Zeus, o deus dos deuses, o pai de todos os deuses. Tá? Dionísio... O princípio, meio e fim. Total. Dionísio, por ser criado por ninfas dos vinhos, ele ganhou uma habilidade que ele teve desde seu nascimento, que era de transformar a água em vinho. Aliás, coisa que ele fazia em todas as festas, tá? E aí, um dia, ele olhou para as ninfas, depois de uma suruba e outra ali que ele teve, e falou, olha, não é que eu tô reclamando, mas eu queria muito saber quem é meu pai. E aí as ninfas falaram, olha... seu pai é Zeus, você quer ir lá falar com ele? Aí ele falou assim, não, eu queria, porque no mínimo eu queria dar um abraço nele e agradecer pela vida que ele me deu. E ele falou, as ninfas falaram, olha, mas seu pai, ele fica lá no Monte Olimpo, é um trampo chegar até lá. E você vai querer ir até lá? Ele, não, eu vou até lá, porque eu preciso conhecer meu pai e tal, e agradecer por tudo. E as ninfas falaram, olha, mas se você vai, a gente te deu educação. Você vai na casa das pessoas, você tem que levar alguma coisa, levar um presente. Não vai chegar assim e tocar a campainha.
E ele olhou e falou, o que eu vou levar? Eu pego umas 3 ninfas e levo. Aí as ninfas falaram, mas ele tem a esposa Hera lá, nós vamos sofrer com a Hera ali, não vai levar ninfa não, leva outra coisa. E ele bate a mão no bolso e fala, mas o que eu levo? A única coisa que eu sei fazer é vinho. Então leva vinho. Ele pegou alguns galões de vinho e foi até o Monte Olimpo encontrar com Zeus para agradecer pela vida. Chegando no Monte Olimpo, bateu naquela porta enorme do Monte Olimpo, né? Praticamente aquela música, né? Bate, bate, bate na porta do céu ali. E aí Zeus vem com toda aquela tropa enorme, assim, olhando para Dioniso, um semideus, que pode morrer em qualquer momento, ou seja, está muito distante da nossa realidade, e fala, aqui você não vai poder entrar, Dionísio. Não pode entrar. Aí o Dionísio, não, mas veja bem, eu só queria agradecer, eu queria te conhecer, eu trouxe presente. E ele fala, que presente que você trouxe? Eu trouxe vinho. Interessante que naquela época, os deuses nunca tinham tomado vinho. Eles não tinham esse costume de tomar, porque dentro do Monte Olimpo, eles comiam apenas comidas divinas, comidas sagradas, que era néctar, que eles bebiam néctar, e comiam ambrosia. Pelos contos gregos, essas comidas eram as melhores comidas do mundo, porque elas podiam ter o sabor de qualquer coisa. Então você escolhia o sabor e aquilo vinha para você, no momento que você quisesse. Como eles não tinham esse costume de tomar vinho, não sabiam nem o sabor, eles olharam aquele vinho e falaram, tá, vamos experimentar. Foi então que Dionísio abre grandes jarros de vinho e começa a servir numa festa que até então não existia vinho. Então Dionísio dava vinho para os deuses que adoravam o seu vinho e eles falavam, meu Deus, faz mais. E Dionísio, com pequenos estalar de dedos, produzia cada vez mais vinho numa grande festa e o vinho ficava cada vez melhor. E aí, neste momento, pensa o seguinte, todo mundo começa a beber até passar mal. E Dionísio vai entrando no Monte Olimpo como quem não quer nada. E vai entrando e o pessoal bebendo aquela festa. Daqui a pouco um dá PT, o outro dá PT, desmaia. Zeus desmaia, Afrodite desmaia, Poseidon desmaia, Atenas desmaia. Desmaia todo mundo e Dionísio, que bebe vinho desde quando era um bebê, tá ali com o seu copo de vinho na mão. Imagina você, gente, você numa festa. Todos os deuses desmaiados, PT, e só você sóbrio. O que você faria? É uma coisa para alimentar corações inocentes. Nesse momento, eu acho que eu ia matar então, Zeus. Eu ia começar matando Zeus. Mas como é que mata alguém imortal? Porque... Nesse processo, obviamente, você vai ter alguns registros de que Dionísio apronta horrores no Monte Olimpo, levanta a saia da Afrodite, aquela coisa toda. Mas depois chega uma hora que estava todo mundo desmaiado, Dionísio não vê muito o que fazer, ele chega na mesa de buffet e vai experimentar o néctar e a ambrosia, que eram comidas sagradas. Só os deuses comiam. E ele come o néctar e a ambrosia. E neste exato momento, Dionísio morre. Morreu. Não tinha o que fazer, porque a comida era tão forte que um mortal como Dionísio não conseguiria dar conta do recado ali, da digestão. Mas pensa que ele deve ter explodido em merda naquele momento e não conseguiu sobreviver. A galera volta do porre, vê o corpo de Dionísio morto, ficam chateados, falam, poxa, justo agora que a festa estava começando a ficar interessante, porque era vinho, aquela coisa toda, mas não tem muito o que fazer. Só que o pessoal se esqueceu que Dionísio tem o pai sagrado, divino, que pai é Zeus. E o corpo de Dionísio começa agora a reagir com néctar e ambrosia. Naquele momento, passam-se 3 dias. E Dionísio, seu fanfarrão, ele volta à vida. Não só volta à vida, como imortal. E por ser imortal, agora ele pode morar no Monte Olimpo. Onde fica Monte Olimpo? No céu. Significa então que pela história grega, Dionísio, depois que volta à vida, foi convidado a morar ao lado de Zeus Pai Todo-Poderoso. Ah, para. Não. Faz o seguinte. Primeiramente, vai pro próximo. Porque primeiro, eu quero entender como que chegaram nessas histórias para poder forjar a história de Jesus. Porque, gente,
Eu entendi que eles tiraram algumas coisas na hora de fazer a história de Jesus. Eles tiraram uma parte porque ia pegar mal Jesus deixando todo mundo de porre numa festa de casamento. E Também seria acho meio... que pegaria malzão Jesus ser criado no meio de putaria. Então, vamos falar do Egito, pelo amor de Deus, Henrique, porque eu tô muito bolada com essa história. E porque depois também eu quero saber como que essa Como? imagem de Jesus foi forjada. Como, né? Como, entendeu? Porque assim... Vou contar uma outra história, então, agora do Egito. No Egito, vem outros deuses antigos, né? Vocês já devem ter ouvido falar, talvez, de Osíris, Sete, Anubis, Horus, Ísis, né? Eu vou tentar trazer essas histórias aí pra gente conhecer uma outra versão. A gente teve também uma guerra muito forte que aconteceu no Egito, que foi conhecida como a Batalha de Sete com Osíris. Sete Osíris, só para quem não conhece nada da história do Egito, Sete Osíris eram 2 irmãos, trazidos pela divindade grega também, pela divindade egípcia, e eles foram parar no Egito como 2 irmãos, se casaram, cada um com a sua rainha. Só que Osíris, ele era o conhecido na época como deus da agricultura. E ele também foi trazido como o primeiro faraó. Então, lá no Egito, até o primeiro deus da agricultura, ele também era conhecido como o primeiro faraó. Tá? E aí, por conta disso, o Sete, que era o irmão dele, ele ficou meio chateadão, porque o povo adorava Osíris. E o Sete era meio que deixado de lado, como irmão. Tipo uma história meio Caim e Abel. Tá? Uma eu tô briga, uma sentindo. rixa. Uma briga entre os dois. Uhum. Tá? E, no caso, Osíris, ele era, né, muito adorado, até porque, como ele era deus da agricultura, ele ensinou para os seres humanos a agricultura. Então foi por causa do Osíris que o Egito tinha essa habilidade de lidar com o Rio Nilo, de conseguir trabalhar com as cheias do Rio Nilo e tudo mais. E o Sete, como ele era o deus do deserto, a galera deixava ele meio tipo, tá bom, senta lá, Sete, senta lá, vai lá, fica lá. E o pessoal, né, jogava essa rixa entre os irmãos. Um dia, Sete estava tão puto com Osíris que eles começam a tretar, mas tretar feio, ao ponto de, como uma história de Caim e Abel, Sete chega a matar Osíris. Não só matar, porque Sete não leva desaforo para casa. Sete mata Osíris e esquarteja Osíris em 14 pedaços. Nossa, que específico. Não é? 14 pedaços. Nossa, que específico. E aí ele pega os pedaços de Osíris e joga na água onde tinham jacarés, para os jacarés comerem os pedaços. Porque Sete, ele era conhecido no Egito como deus do deserto e das tempestades. O que a gente poderia tentar trazer nessa moral ali, né? Que o Osíris era o deus da agricultura, enquanto o Sete era o deus da tempestade, ou seja, a tempestade pode acabar despedaçando e destruindo toda a agricultura, dependendo da força e da intensidade da tempestade. Uhum. Tá? Então, seria essa moralzinha que estaríamos trazendo. Mas, enfim, foram ali uma briga muito forte que teve e acabou matando o irmão e esquartejando ele. Acontece que isso tudo aconteceu basicamente no dia do casamento de Osíris com a sua amada esposa. Nossa, Tá. essa festa virou um enterro. Caraca! Não é? Maravilhosa. Mas é uma história bonita. E Meu o Osíris, Deus. a esposa de Osíris era a deusa Ísis. Não sei se vocês já ouviram falar da deusa Ísis. A Ísis, que é conhecida como a deusa do amor e da magia. Oh, Ah, que bonitinho, que romântico. fofinho. Pensa o seguinte, se tem alguém com gripe, tem alguém com piriri, quem cura é Ísis. Se tem alguém esquartejado, a melhor pessoa pra curar é a Ísis. Apesar de que eu acho que esquartejamento é um pouco too much, É um né? pouco mais difícil, assim, não é uma vai ser um pouco mais gripe. complicado, né? Mas, enfim. Faz teu nome, Mas ela querida. vai tentar. Ela vai tentar, né? Porque afinal de contas é um marido e ela não tinha nem tido uma relação com ele ainda. Tava virgem, moça casta, esperou Coitada. casar. Nossa. E aí, então, ela vai atrás dos 14 pedaços agora do marido.
junta todos eles e usa de todo o amor que ela pode, de toda a magia que ela pode, fez lá todos os rituais que ela conseguiu. Porque, afinal de contas, com muito amor, você pode fazer a agricultura crescer de novo. Pronto. Não é bonita essa história? Sim. Ah, E que aí, então ela bonitinho. junta. É romântico até, né? Então ela junta todas as partes ali e tenta trabalhar, fazer todos os trabalhos para o marido conseguir voltar à vida. Acontece que a própria história vai trazer que o marido, Osíris, ele agora não chega nem a estar vivo nem a estar morto, que ele está sendo sustentado pela magia mesmo. Então ele não consegue mais voltar, o corpo dele agora é meio que uma espécie de zumbi. E para conseguir juntar as partes do corpo do marido, ela acaba utilizando uma técnica que depois foi implantada no Egito, que virou até o final do povo egito, que é a técnica de mumificação. Foi trazida a primeira múmia com o corpo do marido. Então, se você procurar rapidamente na internet Osíris, você sempre verá uma imagem de uma múmia como Sim. Deus. Tá? Uhum. E o Osíris, agora ele não conseguia mais voltar para ser faraó, porque ele era morto-vivo ali. E aí ele não conseguia mais voltar para o faraó, então ele foi agora para o submundo. E o Osíris, agora ele já deixava de ser o deus da agricultura, e ele foi conhecido como o deus julgador da morte. Em muitos lugares, então, Osíris é agora trazido como o deus que está responsável por julgar a sua vida no pós-morte. Se você foi uma pessoa boa ou se você foi uma pessoa ruim. Tá? Então, ele é o responsável por fazer você atravessar, a tua alma atravessar o mundo do além. Ele é o Então justo você tá juiz. vivo, ele é o juiz da morte. Ele é o juiz da morte. Veja que ele é diferente de Anubis. Anubis, ele é uma outra figura no Egito, que muita gente atrela Anubis como deus da morte. Mas o Anubis, ele tem basicamente a mesma função do Hades, né? O Hades, ele é o porteiro do Tártaro ali, né? O Hades é o porteiro. O Anubis, ele é o cara que leva a tua alma até Osíris. Ah, Ele é Tá? Caronte? O Anubis, ele é o caminho que vai chegar lá. É o que, Dani? Ele é o Caronte, na verdade. O que é O Caronte? cara, O barqueiro, O barqueiro, Caronte. Ah, entendi. Ele é o Uber. Então. o Anubis é o responsável por levar, mas quem vai julgar é o Osíris. Entendi. Hades é o porteiro, Anubis é o Uber, e aí o Osíris sim que é o juiz de verdade, que faz alguma coisa. Mas então na Osíris é Grécia quem não julga. tem ninguém pra poder te julgar, todo mundo vai pro mesmo lugar, foda-se. Na Grécia, o Caronte. O Caronte é grego, né? O Caronte não é egípcio. Mas o Caronte é só Caronte é o grego. Uber O também. Caronte é o Uber e o Hades é o que julga, não é isso? Não, o Hades é só o O Hades é porteiro. o porteiro. Ele é o porteiro, é o que abre a porta ali. Ele É. a função específica do Hades é não deixar ninguém sair. Pronto. Morreu, tá lá dentro, o Hades não pode deixar sair. É, o segurança ele também. Tá vendo? É. Ele não tem uma função. Ai, nossa, coitado do Hades, por isso que ele é tão revoltado, não faz nada. Tem nada Ele é pra fazer. revoltado. Anubis não, o Osíris pelo menos já tem uma função mais divertida. Tanto que ao longo do tempo ele fica entediado com a função dele, o Anubis. E aí ele começa a dificultar o caminho. Em geral, o pessoal era muito rápido chegar até Osíris. Mas aí era tanta gente morrendo e Anubis toda hora tinha que buscá-lo. Ai, que saco. Então o Anubis ele começa agora meio que fazer um caminho até o Osíris, só que esse caminho tipo com armadilhas e coisas assim, labirintos, até chegar lá. E se a pessoa Em quiser geral, ficar no meio do pessoal- caminho? Muita gente acaba ficando, mas assim, para você ir até lá, demora quase um dia e meio, 2 dias ali de caminhada até você ir pra lá e ficar. Então, né? mas Tem e se eu algumas passagens falar- que fala que demora até 3 dias quase. Eu falo, ai, que saco, não quero fazer isso não, vou ficar aqui mesmo. Pode ficar aí, só ficar. Esse processo causa muita dor na pessoa, porque os labirintos e tudo mais vão causando dor, fazendo você não conseguir ficar ali. Né? Esse processo até chegar no julgamento de Osíris. Então vai te machucando, sai logo dali pra você realmente seguir em frente. E aí, chegando lá, eles decidem se você vai sofrer a punição eterna e ser comido pelo demônio, que é o demônio Emmett, né? Que é o demônio, o hipopótamo, o leão, com cabeça de jacaré, aquela coisa toda. Ou se você vai pro paraíso de Aru, onde você vai desfrutar da vida eterna agora. Não, mas peraí. O que é pior? Ser comido por esse monstro ou sofrer no labirinto? Por quê? Se eu sei que eu fui uma pessoa ruim, sei que eu fui uma pessoa escrota, sei que, não fiz nada bom. Se eu sei que, no final, o meu coração, ele não vai pesar, ele vai pesar mais do que a pena, e eu vou ser punida, talvez eu ache melhor ficar ali, sofrendo ali, porque um sofrimento ou outro, vamos lá pro menor sofrimento.
É que o Sete também, que é o responsável por todo esse caminho, ele não vai deixar fácil a sua vida, não. Então não é uma coisa de, ai, nossa, é melhor sofrer do que ser comido. Mas o sofrimento é sofrimento. Tentando É aqui. assim, é melhor acabar com tudo, é melhor sofrer. É igual, é o conceito do Band-Aid, né? Melhor tirar de pouquinho ou tira logo de uma vez? Pois é. Prefiro morrer do que perder a vida. Com a diferença É de um que bom eu argumento. vou tirar o Band-Aid e depois eu vi um lança-chamas em cima, né? Exato. Aí, Vamos lá. então agora pensa o seguinte, Osíris tá morto, Certo. mas também não tá vivo. Tá Uhum. aquela múmia meio estranha agora cuidando da morte dos outros. Neste processo, a Isis, deusa do amor e da magia, que estava casada e que até então estava virgem, ela olha o corpo do marido e fala, e aí? Tô casada, meu marido não tá morto ao ponto de eu poder ficar com outro, mas também não tá vivo, o negócio não sobe. Nojo. Mas não sobe, nojo do quê? Não sobe. Não, mas mesmo assim. Mas não vai andar de mão dada com isso? E ele tentando se arrastar, aquela coisa Pois toda. Nossa. Não vou Aí ela tem uma passeio no ideia. shopping. Como é que você vai fazer passeio com um cara desse? Não. Mas ela não queria passear no shopping, ela tava querendo. Sabe aquele dia que você tá no fogo? Foi então que ela tem uma ideia. Certo. Ela pega o corpo do marido, coloca deitado numa cama, o marido meio que, não tô entendendo nada, e ela faz um pênis feito de madeira. Ok. E acopla no marido. E ela tem relação sexual com o corpo morto-vivo do marido e o pênis de madeira. Meu Deus. E aí acontece uma coisa muito louca, que ela fica grávida. Então nós temos agora na história Isis, uma deusa, que engravidou por milagre. Engravidou do vibrador dela, né? Engravidou do vibrador dela. Que medo. E aí agora... Do vibrador tá dela em cima de um morto. Vamos deixar isso bem claro aqui. É tipo, o meu namorado é um zumbi, entendeu? Ela engravidou de um zumbi. Ai, que nojo. Agora, só que no caso, não é o meu namorado é um zumbi, é o pai do meu filho é um zumbi. E o pai do meu filho é um zumbi. Eu Nós engravidei estamos do vibrador que eu usei nele. Meu Deus. Foi então que desta fecundação nasce agora Horus. Horus, também conhecido pela mitologia egípcia. Nós temos aí Horus, que é filho de Osíris e Ísis. E Horus, ele é conhecido, então, como o único filho do primeiro faraó, daquele deus mais adorado por todos, daquele que deu a luz ao Egito. Ai, o filho Ele é filho de primogênito. Deus. Nossa, o filho unigênito, primogênito. É o filho predileto Pronto. de Osíris. Né? Aquele que, inclusive, basicamente foi gerado de uma mãe virgem, porque ela não chegou a ter relação com o homem, ela teve relação com o vibrador. E aí, chamamos uma mulher que só teve relação com o vibrador até hoje de virgem? Nunca teve nada além de vibrador? Mas veja bem. É difícil pensar nisso. Não teve nenhum preliminar, não teve um negocinho. Ela só foi lá, colocou o vibrador em cima do zumbi, sentou... E engravidou. É bonita, é poético, é poético. Dá pra fazer um filme da Disney. Aí... Eu tô muito passada. Aí, neste processo, Horus cresce. E, obviamente, por Horus ser o filho de Osíris, ele ganha também algumas habilidades. Entre essas habilidades que ele acaba desenvolvendo, ele é visto sempre como o filho predileto de Deus, aquele que vai trazer a luz aos homens, aquele que, inclusive, vai acabar com a guerra, vai acabar com o ódio, porque, afinal de contas, desde que Osíris foi morto pelo irmão Sete, quem estava no poder agora era o Sete, que era o deus das tempestades e do deserto. Então, estava tudo passando por crise no Egito, estava tudo muito complicado. Então, agora eles queriam fazer diferente. Então, Horus, ele vem agora crescido, desenvolvido, mesma coisa que acontece lá, ele, caguei pro Horus criança, vamos falar dele adulto. E aí, agora, Horus aparece, e Horus, ele vai vingar a morte do pai. Então, Horus, assim como Simba e Mufasa, vai brigar o sobrinho com o tio. Ai, olha só, vida longa ao rei. Vida longa ao rei. E Horus, então, querendo se vingar a morte do seu pai, ele queria destronar o Sete, assumir agora o trono, e começa, então, uma briga.
Só que Horus, então ele era conhecido pela mitologia egípcia como o deus do céu. Quase que a mesma função de Zeus lá na Grécia, mas Horus era o deus do céu. E aí começa uma briga entre céu e tempestade. E o Pronto. interessante é que pode fazer a tempestade que for, uma hora ela acaba, e quem tá lá? O céu. O céu. Olha. Ou seja, o céu briga briga e ganha essa briga. Tá? Ele ganha essa batalha aí. E Sete agora ele é excluído, levado embora, e Sete agora ele é fadado a vagar a sua eternidade no deserto. Então no deserto tem muitas tempestades e muita areia, muita morte dentro do deserto. Uhum. Tá? E agora o Horus, ele sai vivo, ele é consagrado aí faraó, rei, aquela coisa toda, só que obviamente a briga não foi fácil, ele sai machucado. Tanto que, se você procurar rapidamente uma imagem de Horus, você vai ver que ele é um deus egípcio com a cabeça de falcão, e há toda uma explicação grega-egípcia para essa mistura de animais, que depois disso a gente pode falar, porque existe uns apócrifos gregos levando a mitologia grega para o Egito e do Egito para a Grécia através de batalhas e guerras e tudo mais, onde eles fundiram as mitologias, e aí seria quase que uma fusão de um símbolo dionisíaco de Horus. Ou seja, é quase que a ideia de Dionísio ter virado Horus. Dionísio, sim, o deus do vinho. O deus do vinho é o mesmo que é o deus Horus, tá? Então quase que fosse uma recontagem de história. E aí Horus, ele fica machucado, então você vai ver na imagem de Horus, rapidinho, você vai ver que é um deus com uma cabeça de falcão, só que um olho bom e um outro olho machucado. Por quê? Porque mostra vestígios dessa batalha, tanto que facilmente a gente encontra também medalhão com o olho de Horus. O que é esse olho de Horus? É uma representação do olho de Horus que é passado dessa batalha toda, tá? Do olho que ganhou, do olho que perdeu, ao mesmo tempo que Horus, por ser o deus do céu, ele vai ter de um lado do seu rosto um olho que enxerga tudo e provém a luz, do outro lado do seu rosto um olho que não enxerga nada e provém a escuridão, assim como o dia e a noite. Uhum. Então você vê que todas as histórias têm um fundinho aí de moral da história, né? Sim. Coisas importantes da gente saber sobre Horus nesse processo de vida dele. Horus, ele nasce no mesmo dia que Dionísio, porque é uma recontagem de histórias, basicamente. Então sim, temos um deus que nasceu dia 25/12. Para. O Horus, 25/12. Para. Como assim? A gente. Quando Horus nasceu, agora eu vou contar um babado forte. Aham. Quando, pensa o seguinte, a Isis estava grávida de um pedaço de madeira, mumificado. Tá. E tava todo mundo meio assim, é sério? É sério que você tá grávida? É muito sério. Então o povo fala, né? O povo, nossa senhora, o povo falava um monte na época. E quando tava pra nascer o filho, a galera tava meio que sem acreditar, não é possível, é gravidez psicológica, vai nascer mesmo. E aí no dia do nascimento de Horus, 3 grandes sábios da época, duvidando do seu nascimento, vão até o local de seu nascimento. E para mostrar que realmente estava nascendo e para ninguém se perder do caminho, o seu pai, Osíris, lá do submundo, manda brilhar uma estrela no céu para mostrar para eles onde o filho estava nascendo e ninguém duvidar de seu real nascimento. Para, velho, para! Essas histórias, gente, foram contadas por volta aí de 5, 6 mil anos antes de Cristo, tá? Algumas delas 3 mil anos, algumas 2 mil anos antes de Cristo. Ou seja, Era isso Cristo que eu ia ainda não perguntar. era nem espermatozoide. Então, porque tipo assim, porque você falou, né, que a Grécia e o Egito, eles tiveram ali uma convivência, né, e por isso que eles fundiram essas duas mitologias. Então, tipo assim, tudo isso aí aconteceu antes do povo de Israel ser escravizado pelo Egito. Sim, porque quando o povo de Israel foi escravizado, já tinha essas histórias. Então. Inclusive, depois tem outras histórias que é uma mitologia meio que judaico-egípcia, tá? Quando tem essa fusão do povo de Israel, do povo hebreu sendo escravizado, que aí as histórias começam a se fundir. Então tem todas as passagens bonitinhas, assim, da evolução da religião, bem bacana. Porque assim, pelo menos de acordo com a Bíblia evangélica, não vou falar sobre outras coisas no geral, mas de acordo com a Bíblia evangélica, toda essa mitologia do Pentateuco foi escrita por Moisés. E Moisés escreveu isso
durante a época ali em que eles saíram do Egito. Então, ele conheceu de perto a mitologia egípcia, porque ele foi criado como um egípcio, né? E depois ele conheceu, depois de bem mais velho, já com seus 40 anos, que ele foi conhecer a mitologia judaica e depois escreveu sobre isso durante os anos lá, sofrendo insolação no deserto, que foram 40 anos de insolação no deserto, enquanto ele escreveu toda essa história. Então, ele conheceu tudo isso para criar essa história e, posteriormente, vir... Pensa acho que ele juntou, né? Juntou, porque a Grécia já tinha influência sobre eles também, né? Nessa passagem que inclusive eu vou até citar um pouquinho agora sobre a entrada do Tifão, que é um ser mitológico grego. E já teve influência sobre o Egito. E do Egito teve influência sobre os hebreus. E, obviamente, Moisés traz depois algumas informações a mais. Tudo uma grande mistureba. E mais pra Mas frente, pensa que a acho que foi insolação não deve ter Daniel. ajudado. Com certeza. Eu acho que mais pra frente, acho que foi Daniel que escreveu tipo assim, as profecias sobre a chegada do Messias. Se não me engano, foi Daniel ou foi Ezequiel, um desses que escreveu também, mas foi também durante Babilônia, né? Durante o aprisionamento de Babilônia. Então, tudo ali conversado pra chegar nesse ponto aí do Messias. Porque quando você falou, por exemplo, sobre Hera e Zeus ser muito parecido com Adão e Eva, é muito ali. Essa convivência ali, enquanto o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. Inclusive, existe comprovação de que realmente o povo de Israel foi escravizado pelo Egito, né? Sim, até porque hoje as pirâmides são uma grande prova disso, inclusive. É verdade que foram eles que construíram. Então, vamos lá. Vamos prosseguindo aí com as curiosidades sobre Horus, esse safado. Então pensa assim, que Horus ele foi o primeiro filho, depois ela teve outros filhos, a Isis teve outros filhos, mas ele foi o primeiro filho, é aquele filho mais esperado, mais aguardado, brilhou uma estrela d'alva no céu para chamar 3 grandes sábios. O pai dele era meio que morto, vivia no submundo, então a mãe era virgem, o pai estava à distância, né, foi comprar cigarro e não voltou nem pro nascimento. Entre as habilidades dele, por ser filho de quem ele era, por ser filho, imagina, da deusa do amor e da magia, com o deus antigo da agricultura, agora juiz da morte, ele tinha diversos talentos dentro dele. Dentro desses talentos, muita magia da própria cura. Então, durante a vida dele, há passagens onde ele andava, principalmente com roupas simples, porque ele não acreditava nesse poder. E outra, o irmão dele, o tio dele que estava no poder, jogava a família dele como se eles fossem pobres. Então, o Horus e a Isis, desde que o pai perdeu a batalha, eles eram tratados como pobres, como imundos, como alguém marginalizado que não tinha dinheiro nem para as vestes. Então, ao longo das passagens de Horus, no começo da vida dele, ele era uma pessoa mais simples, que andava com vestes simples, que andava descalço, que tinha amigos muito próximos, brincava, conversava com todo mundo e curava alguns enfermos também com o poder da magia canalizado pela mãe. Tem diversas passagens de Horus curando enfermidades simples. Diversas passagens de Horus conversando e ensinando palavras de carinho e palavras de amor para as outras pessoas. Uma grande habilidade de Horus, inclusive, era uma habilidade que ele tinha de andar sobre as águas. Diversas passagens ele vai fazer. Não. Como assim? Como assim, porra? Por que ele andava em cima das águas? Caralho, ai, que ódio. O curso de mitologia que eu dou, inclusive, vai rolar provavelmente agora, comecinho do ano que vem, vai ter um curso de mitologia com diversas mitologias antiguíssimas e juntando todas elas para mostrar algumas imagens interessantes. Nossa, cara. E na hora que eu falo de algumas mitologias assim, é de ver a galera virar a mesa e falar, não acredito! Eu só queria perguntar uma coisa. Em meio a toda essa vida de humildade, sofrimento de Horus, em algum momento apareceu também um javali, um suricato para ensinar ele a comer inseto. Deve ter aparecido. E falar Hakuna Matata, porque é muito parecido também, né? Meu Deus do céu. Mas vai, continua, andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Voltemos. Só falta me falar que ele transformou, não sei, 5 pães e 2 peixinhos em um monte de comida para alimentar todo mundo. Porque não é possível. O milagre da multiplicação, ele não veio de Horus, nem veio de Dionísio. Mas ele veio de alguém. Ah, para, não. Peraí, irmão.
Caraca, crente, vocês só mentem! Nossa, eu não aguento mais. Ele veio de alguém, ele veio. Caraca, que É, absurdo! Vou contar aqui alguns nomes das passagens de Horus onde ele era conhecido. Então, Uhum. Horus ele foi chamado dentro das passagens egípcias como Horus, ou aquele que é a verdade, ou aquele que é a luz, o filho adorado à distância de Deus, o bom pastor, o cordeiro de Deus, aquele que é nosso pai, ou o filho de Deus. Alguns nomes interessantes que ele foi trazer. Como O assim, interessante cordeiro? foi. Pois é. Por que cordeiro? Porque dentro do Egito eles tratavam muito de ovelhas e cordeiros em geral. Uhum, uhum. E aquele que significava a vida sida mesmo através de um pai morto. Ai, sabe? Horus tinha diversos amigos. Horus Em Tetinha é específico, ótimo. Horus tinha. Hora de Em tetinha. específico, vou contar um caso pra vocês aqui. Se liga nisso, população. Se liga, hein? Horus, ele tem uma passagem dizendo que Horus tinha especificamente 12 amigos mais próximos. Começa assim. Dentro desses 12 amigos, um desses amigos era um amigo muito distante. E aí que começa uma miscigenação entre cultura egípcia e cultura grega. Porque um desses 12 amigos, em algumas dessas passagens, ele foi traduzido com uma palavra tifão, desse 12 amigos. Só que Tifão, na Grécia, é um ser mitológico que ele seria o filho de o filho de Gaia com o Tártaro, seria o filho da Terra com o Inferno. Uhum. Tá, o Tifão. Ele é o monstro de todos os monstros na Grécia. Ele é tão monstruoso que os próprios deuses não têm contato com o Tifão, porque o Tifão o Tifão dá vários problemas. O Tifão é um bicho até que é difícil manusear ele. Ele é Ele é tipo pai o de Tarrasque do diversos monstros. babado. Não, ele é pai de diversos monstros. Por exemplo, ele é pai da Hidra de Lerna, ele é pai da Quimera, ele é pai de muitos monstros na época. Então, quando você vê monstros e monstros, o Tifão foi quem criou. Certo. E aí, um dos seguidores de Horus, em algumas traduções, ele foi traduzido como Tifão. Entre outras traduções, ele foi dado outro nome. Mas é interessante da gente pensar que pode ser que estejamos falando de uma miscigenação de cultura ou não, tá? De qualquer forma, quando ele foi traduzido pelo Tifão, o interessante é que nessa mesma tradução ele fala que um dos seguidores de Horus, durante a batalha dele com o Sete, com o Til, o próprio Sete, usando o poder do governo que ele estava, ele começava a perseguir o Horus para tentar matar Horus antes que Horus matasse ele. Então, em algumas dessas passagens, chega a trazer que a batalha durou muito tempo, não foi rápida essa batalha. Tá? Ao ponto que eram dias e dias e dias de batalha entre eles. E numa dessas batalhas, o Sete, que era o Til, chegou atrás de um dos seguidores e falou assim: me diz onde o Horus vai dormir essa noite, que eu vou matar ele essa noite. E aí ele conseguiu a traição de um desses seguidores. Então Horus chegou a ser traído por um dos seus 12 discípulos, quer dizer, seguidores. Mano! E aí... não, velho! E aí, ó babado. Horus, quando morre por conta desta traição, automaticamente quem vem buscá-lo? Anubis. Anubis, inclusive, é irmão de Horus, tá? Que é outro filho de Ísis. Aí vem buscá-lo Anubis e fala: meu irmão, você morreu, não acredito, bora lá que você vai ser julgado agora. Vai ter que julgar. E aí, como eu falei pra vocês, demora mais ou menos 1 dia e meio pra chegar até o julgamento de Osíris. Quando chega lá no julgamento de Osíris, que é o juízo final, chega Horus agora, Osíris olha e fala: filho, o que você tá fazendo aqui? E ele fala: pai, me traíram, eu morri. Aí o pai olha e fala: não pode voltar, você não vai, pode voltar. E aí nisso ele volta, porque Osíris, que é o pai dele, não deixou ele morrer. Então ele volta e demora mais 1 dia e meio pra voltar. Quanto tempo demorou? Ah, para! Como assim? Não, peraí. Era tudo uma mentira. Quer dizer, eu sabia que era mentira, mas eu não imaginei que era uma mentira tão equipe do caralho, velho. Nossa, mano. Sabe assim, olha só, peraí. Pega um negócio pra bater na mesa. Peraí, 3 vezes de novo. Só falta você dizer que ele foi lá pra... Ó, a diferença... Vou contar uma coisa pra piorar, tá? Só pra você ficar mais bravo. Quando ele volta,
ele vai de volta ao corpo dele. Sabe o que aconteceu com o corpo dele? A galera, quando viu que ele estava morto, durante esses 3 dias, fizeram uma homenagem para ele. Dentro da mitologia egípcia, tem uma homenagem de divindade. Essa homenagem, se você procurar rápido aí na internet, você vai digitar assim como Cruz Ankh. Essa Cruz Ankh, ela é um crucifixo, só que com um círculo em cima no lugar da cabeça. Aham. O corpo de Horus, quando Horus volta do submundo, assim, para voltar pro corpo, o corpo dele estava pendurado numa cruz Ankh, em homenagem à divindade. Portanto, Horus, ele tinha sido morto por traição, voltou depois de 3 dias e o corpo dele tinha sido crucificado. Eu gosto que não tá nem piscando neste momento, né? Ah, cara, peraí, não. Sabe o que me deixa puta? Sabe o que me deixa puta? É que, se um crente for ouvir essa história, o que ele vai dizer, na verdade, é que todas essas mitologias milenares que copiaram a história de Jesus. Não, são bem mais antigas. E, tipo assim, elas são muito mais antigas. Se você entra numa... Não, ninguém vai entrar numa pirâmide. Mas pessoas que invadiram pirâmides e entraram nelas, tava lá, escrito nos hieróglifos e etc. Tudo isso que aconteceu. Tem histórias antiquíssimas sobre toda a mitologia grega. Como que eles que copiaram? Gente! E é fácil achar, viu? É fácil achar. Você digitar na internet, você acha muitos livros, muitos textos, canais no YouTube aos montes contando essas histórias. Então é fácil achar. Sim, cara! Porque assim, você entende que a história de Jesus, ela foi meio que adaptada pela realidade da época. Então, Jesus foi crucificado naquela cruz específica, porque era o que acontecia naquela época, né, e tal. Mas tem umas cópias que, tipo assim, não precisava. Não Na precisava. verdade, demais, são só né? adaptações, né? Pra justificar e tal. Mas veja bem, por que a gente fala mitologia egípcia, mitologia grega, mas a gente fala mitologia cristã é um absurdo, sendo que é tudo igual ali. Eu entendo nisso porque a palavra mitologia, ela parte do pressuposto que era algo que muita gente acreditava e hoje ninguém mais acredita. Aham. Mas, pensar daqui, 2.000 anos, pode ser que a gente fale de uma mitologia cristã. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho também que é isso que vai rolar também. Daqui uns 2000 anos vai virar só uma mitologia e aí vai ter uma outra religião que vai estar bombando Isso. no período. Talvez Sei lá, uma o pessoal ressignificação dessa mesma história, só que... adorar o Deus Tesouro que trouxe a Isso. paz entre os girafas, que hoje são as nossas ligações com o Eterno. Sei lá. Mas tudo isso daqui a muito tempo. As coisas mudam. Mas todas essas religiões, elas tinham uma pegada bélica também, né? Da mesma maneira que a Tinham. religião cristã. Tinha aquela Tinham, coisa do tinham. se você não acredita em nós, você merece morrer e blá, 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 blá. O mesmo E muitas conceito, né? delas começaram com guerras entre si. Tá? Na Grécia, a gente vai ter Cronos destronando Urano, Zeus destronando Cronos, e tudo isso em guerras. Na mitologia egípcia, a mesma coisa. Nós vamos ter Osíris com 7, Horus com 7, e guerra atrás de guerra. O tempo todo tem o bélico por trás. Sim. Vamos falar do Jesus dos crentes. Vamos falar dele. Depois desse tiroteio. Depois de vocês conhecerem essas histórias maravilhosas sobre sobre Horus e Dioniso, E Dionísio. vamos falar sobre Jesus, o Jesus de Mateus. A Maria, ela era noiva de José e engravidou do Espírito Santo. O livro já começa com isso. Nenhum anjo, ninguém falou nada pra ela. Ela só tava grávida do Espírito Santo e falou pra José, tô grávida do Espírito Santo. José fica, tá estranho isso aí. Ele não confia muito, não acredita muito, acha aquilo meio bizarro, acha aquela história muito estranha, né? Só que aí ele vai dormir, ele tem um sonho. Dessa vez ele não vai dormir usando uma pedra de travesseiro não, tá, Dani? Dessa vez ele vai dormir na caminha dele mesmo. E nem ficar depois de 5 dias no deserto morrendo. Não. Dessa vez ele foi bonitinho, botou o pijaminha dele, deitou lá na caminha e tal. E aí ele sonhou com um anjo, e esse anjo, logo depois de Maria ter falado isso, ele sonhou com um anjo que diz pra ele, realmente, Maria tá grávida mesmo, é de Deus, do Espírito Santo, ele que botou ali
bebê ali. O nome dele vai ser Jesus, já tá escolhido o nome, não se meta nisso, o nome dele vai ser Jesus, tá? E ele vai salvar todo o povo dos seus pecados e blá, 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 muito de acordo com o que tá escrito ali. Os profetas disseram no livro que você já leu 1 milhão de vezes. É isso que vai acontecer. Maria continua virgem, José fala, beleza, então, se você falou, tá falado, acorda falando, show, vamos lá, eles se casam, né, pra poder não ficar feio. Maria continua virgem, bebê nasce, magos do Oriente vêm, eles veem uma estrela, não se diz de onde que vêm esses magos, são só magos do Oriente. E nem conta a história de vida deles, né? São só Nada, magos, hein? Nada. Apareceu. Não fala quantos magos são, porque esse negócio de 3 dias magos é coisa de católico, porque nós evangélicos, a gente acredita... Nós não, porque eu não sou evangélica. Mas os evangélicos acreditam que são só magos. Não tem nem nome. Eu queria entender, então, inclusive, por que que... De onde vocês tiraram o nome, vocês, católicos? De onde Era vocês só tiraram o nome? magos, era tipo Harry Potter, o Dumbledore e, sei lá, McGonagall. O Gandalf. Foram lá visitar. O Gandalf também. Boa. Boa. O Gandalf, o Dumbledore e, sei lá, mais algum rei aí. O Merlin. O Merlin. Foram visitar Jesus. Não, eles têm nome, é Baltazar... É, eu sei que eles têm Belchior. nome, mas é que são só pessoas aleatórias, não é? É Baltazar alguma coisa. Eu achei que era um Belchior, Tinha o Gaspar, meu... Não, é era? Melchior. Belchior é o Melchior. cantor. E Gaspar. Isso. Aí, ó, não tô tão Olha. perdido. Olha como é que ele é entendedor. Falei, ele é a parte inteligente da família. Já Tá falei. vendo? Então, eles têm nome. Eu não sei de onde que os católicos tiraram esse nome. Isso não tá na Bíblia. Eu Por isso que eu procurei. prefiro Dumbledore, Gandalf e Merlin. Muito E mais legal. Merlin, né? É melhor. Faz mais Mas sentido, eles não são inclusive. teoricamente a mesma pessoa, porque os 3 são iguais. Eles são tudo a mesma pessoa. É tudo mesmo Tudo baseado copy-paste. na mesma parada, não é? Baseado É, no tipo, Merlin. Eu contar No a história Merlin. de Merlin, vocês piram. Que é baseado em Deus, que é baseado em... Enfim, não importa. Vamos sair dessa tangente. Sai dessa tangente, volta pra cá. Papai Volta pra Noel, cá. será que é igual Merlin? Papai Noel é Odin. Vou contar. Papai Noel é Odin. Papai Aí, Noel? ó. Papai Noel é Odin. Papai Noel é Odin? Odin? Papai, Tá bom, a imagem de Papai Noel é Odin. Mas Papai Noel não é caolho. Procura Odin aí na internet, você vê. Não, ok, o caolho de Odin é porque Odin era deus da guerra também. Mas a imagem de Papai Noel sendo o Papai Noel como pai de todos em Odin na mitologia nórdica, ao mesmo tempo que veio a cultura de São Nicolau, né? Que a gente já conhece Sim, aí, muita gente sim. conhece. Mas Odin não é Deus também? Sim, mas é um deus nórdico que foi também afugentado pelo Império E Thor é Cristão Jesus, da Idade então? Média. É o quê? Thor é Jesus, então? Porque é filho de Odin, não é? Não é Loki? Não, Loki foi só adotado. É que o Thor... O Thor, ele é um filho de Odin, mas ele é um filho de Odin com uma amante de Odin. Ah, então não serve. Não é Então, santo. pode- Não pode ser, não pode ser. Tem que ser santo, tem Na que ser virgem. verdade, a gente vai ter também um deus nórdico, que aí a gente pode contar também no outro momento, onde é um deus adorado por todos, que todo mundo quer ele Gato. bem, que todo mundo ama. Não é Bastet. Né? Não é, porque aí já é egípcio. Não tem nada a ver. Você é egípcia, você faz a egípcia e sai da câmera. Exa- Mas enfim, aí esses magos do Oriente, que sabem de lá de onde eles vêm, eles vão até Belém e entregam pra Jesus ouro, incenso e mirra de presentinho pra ele. O mais importante é que em Mateus não é dito, em momento nenhum, que Jesus nasceu em uma manjedoura, muito menos em um estábulo. Ele só estava lá numa casa em Belém e é isso, show. Esses magos, quando eles estão indo conhecer Jesus, Herodes, o rei, vira pra ele e perguntou: vocês estão indo? E eles falam: a gente está indo conhecer o rei dos reis, o senhor dos senhores, o grande Jesus que nasceu, o Nazareno, parará. E Herodes vira e fala: não, eu vou lá também então. Me fala onde ele tá, que eu vou lá também para adorar ele. Esses reis entregam presentes, no caminho eles dormem, sonham, um anjo fala: não conta nada para Herodes, e eles resolvem só ir embora. Herodes fica puto, porque ninguém contou para ele, e aí ele resolve matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém. Manda matar todo mundo, faz aquele sacrifício bonitão, aquele sacrifício belo de um monte de criança, igualzinho o que o Ramsés fez lá no começo. Foi Ramsés? Não foi Ramsés. Foi só o faraózinho lá na hora de matar
Moisés. Ramsés veio depois. Lá vem o gato de novo. E essa é a história de Jesus em Mateus. Aí em Lucas, que eu escrevi Marcos porque eu sou louca, mas em Lucas, vem o anjo Gabriel. Vamos de novo pra história desde o início, tá? Essa história é contada 2 vezes, porque sim. Vem o anjo Gabriel e fala pra Maria. Dessa vez ela fala pra Maria. Ele chega e fala, você vai ficar grávida. Tem até a informação, tá vendo? Ela não tá grávida do nada. O anjo vem e fala, você vai ficar grávida, mesmo virgem, do Espírito Santo / Deus. E o nome dele vai ser Jesus. O nome já foi escolhido também, não se mete. A gente já escolheu, o nome dele vai ser Jesus. Emanuel e aquela coisa toda. Ela conta... Peraí, deixa eu só... Desculpa te interromper. Eu só queria fazer uma pergunta aqui. Espírito Santo é Deus. Isso. Então, quando a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome de Deus, do Jesus e de Deus de novo. Não, você tá falando em nome de Deus, Deus e Deus. Que Jesus é Deus também. Jesus é Deus também. Mas Deus e Jesus é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E aí Deus deu origem a ele mesmo no corpo de Jesus. No corpo... Não, é no corpo muito de Maria. egocêntrico, né? É. Nossa Senhora. Posso falar disso daí? Pode Um falar, comentário. fale. Faça. Tem um poema celta dentro das religiões, né? Esse nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e tudo mais. Tem um poema celta chamado Poema de Farsália, do Romano Lucano, inclusive, que mostrava a tríade principal dos deuses celtas da época. Né? Por que celta? Durante a época do Império da Idade Média, principalmente, que foi no meio da Europa, né, bem ali no meio, não foi na parte costeira da Europa, não foi, né? Foi bem no centro ali da Europa, onde eram os povos celtas de antigamente também que moravam por lá e que tinham muitos conflitos com a Idade Média em si, porque a Idade Média era católica e o povo celta não era nem um pouco católico. Então, muitas brigas aconteceram entre os feudos que estavam crescendo e os povos celtas, que tinha um grande problema, né? Enquanto o pessoal do feudo era tudo muito centralizado, porque o rei mandava e tinha uma voz uníssona ali, os povos celtas que ficavam por perto, eles não tinham muito esse controle entre eles. Então eles eram extremamente agressivos, eram povos bárbaros em si, mas eles não tinham controles democráticos ou políticos bem estruturados. No meio disso tudo, eles tinham adoração a alguns deuses. Dentro desses deuses, eles tinham muita adoração ao deus Esus, que era conhecido como o Senhor Pai. E aí eles também tinham muita adoração ao filho de Esus, conhecido como deus Teustate, que o Teustate, ele era inclusive o deus dos homens, assim, em geral. Ele era o mais próximo de todo mundo ali. E eles tinham adoração também ao deus Taranis, que era o deus do espírito da guerra. Então, todas as vezes, no poema de Farsália, inclusive, eles vão fazer toda essa adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito da Guerra. Em nome de Esus, Teutates e Taranis. Vai tomar no cu, cara, sério. Vai tomar puta que pariu, porra. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque também essa história de Pai, Filho e Espírito Santo é coisa de Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento não se fala disso, não se fala nem de Espírito Santo. É tudo Deus só ali depois resolvendo. Só que eles precisavam adaptar isso durante a Idade Média, porque o maior número de escravos dos feudos eram povos celtas, porque estavam ali junto. Então eles pegavam todos esses escravos e colocavam dentro dos feudos, e eu precisava dar um jeito de fazer aquela galera gostar de ficar aqui e trabalhar para mim. Então eles começavam a adaptar a religião deles a meio que a entender que fazia parte da religião celta também. Dentro disso, várias coisas que hoje a gente deve bater um papo sobre isso, se quiser eu até adianto já, mas tem muita coisa que vai ser englobada pela religião católica por causa disso. Eles adaptaram para poder dominar. É um jogo de poder político, né? Sim. Religião é 100% dentro da política. É sempre político e bélico. Sempre. Sim. É os dois ali juntos, entendeu? Por isso que tem tanto essa coisa do domínio da mulher, né? Do corpo feminino, né? Porque você tem que dominar ela. Gente, pelo amor de Deus. Mas enfim. Continua. Maria engravidou de Deus e teve Deus. E Deus mandou o anjo falar tudo isso pra ela. E aí, nesse livro de Lucas, não se fala de José. José simplesmente aceita. Simplesmente fala, tá bom, beleza. Ele recebe uma notícia de que ele vai ter que se alistar em Belém. E aí ele vai pra Belém, levando a grávida junto. Quando chega lá, Belém tá lotado, não tem lugar em lugar nenhum pra eles poderem se instalar. E ela começa, obviamente, porque é isso que acontece, né? Se tem uma grávida, você sabe que ela vai parir. E ela vai parir na pior situação possível.
Então, ela resolve parir ali naquele momento, enquanto eles estão ali, em Belém. E aí, vão parar na manjedoura. Eles falam, só tem lugar no estábulo. Vai lá pro estábulo. Mandam a grávida pro estábulo, onde ela tem o bebê. E o bebê fica lá na manjedoura, porque a cidade estava lotada. Tá ali o bebê. Depois, um pouco distante dali, um grupo de pastores bem aleatórios. É aleatório mesmo. Não existe nenhuma explicação para quem são aqueles pastores. Eles só estão ali. Lá. Eles só estão lá. Estavam ali cuidando das suas ovelhinhas no meio da madrugada, de boa, quando de repente aparece um anjo e fala pra ele, o negócio é o seguinte, nasceu Jesus, o Messias, o grande Messias, ele nasceu. E então, vão lá visitar ele. E os pastores, eles acreditam imediatamente. Falou, já acreditou. Eles nem perguntam, eles não falam nada. Acredita sim. E logo depois que ele fala isso, vem toda uma cantata de vários anjos, uma claridade louca, começa uma rave, glória a Deus nas alturas, osana, osana, escândalo. Deve ter deixado as ovelhas, coitada, tudo nervosa por causa daquela barulheira toda, aquela luz, aquela claridade. E eles falam, beleza, vamos lá, larga as ovelhas aí, vão lá pra conhecer Jesus. Conhece Jesus? Bacana, nasceu um bebê. Eu também não entendo a lógica de conhecer um bebê no meio de uma... E também tem aquilo, né? Jesus tinha que nascer de uma maneira bem humilde, bem pobre coitado, para as pessoas realmente acharem aquilo milagroso. Senão, não ia funcionar, né? Eles veem aquilo, acha legal, espalha para todo mundo que Jesus nasceu, toda a cidade fica sabendo, que bacana, Jesus nasceu. Foda-se a história de Herodes, foda-se a matança que Herodes causou. Eles só espalharam ali. E ali eles ficam, em Belém mesmo. É isso. E assim, são duas histórias que meio que não se conversam, não tem muito a ver, mas de acordo com os crentes, tudo tem a ver, mas não se fala quando que Jesus nasceu, essa data. Por isso, quero saber aí, quando que ele nasceu, Henrique? Fala pra mim. 25 de dezembro também? Você quer saber quando Jesus nasceu, é isso? Uai, não tem na Bíblia, eu não encontrei. Pois Entendeu? Existem diversas versões, tá? É muito difícil a gente conseguir pegar essa data especificamente, porque a gente vai ter algumas versões de que ele nasceu entre o dia 9 de março e 4 de maio do ano 5 antes de Cristo, até porque o calendário ele começa a contar mais ou menos quando Jesus tinha 5 anos, e a gente também vai ter aí uma outra versão que ela é mais utilizada, ela vai trazer que seria em agosto, talvez no dia 7 do ano 4, 6 ou 7 antes de Cristo, tá? Mas essa é a mais utilizada, em mais ou menos dia 7 de agosto. Então não tem nada a ver com solstício de inverno. Então, o que acontece? Na verdade, aí vamos voltar lá pro povo celta. No povo celta, de novo, Idade Média, o pessoal tendo dificuldade para controlar escravos, guerras, aquela coisa toda. Muita gente que morava dentro dos feudos vinham dos povos celtas. Uhum. E a mitologia celta, gente, a mitologia celta é maravilhosa. Inclusive eu conto para ela nos cursos que eu dou, né? É linda, é incrível. E a mitologia celta estava fazendo tanto fã na época que o povo da Igreja Católica, principalmente os reis, os bispos da Igreja Católica estavam começando a ficar preocupados. E dentro disso, a mitologia celta ela tem alguns eventos, algumas datas comemorativas. Entre elas vai ter o Imbolc, o Beltane, o Lounoshoe e o Samhain, né? O Samhain, que seria o mais conhecido. O Samhain, por exemplo, ele é um dia comemorado como a virada do ano celta. Só que a virada do ano celta acontece ela marca o fim do verão e o início do que eles chamavam de período sombrio, né? O período da queda, aí vai vir outono, vai vir inverno, então é o período sombrio do ano. O fim do verão para eles é comemorado geralmente dia 31 de outubro. Então eles faziam uma grande festa com banquetes e tudo mais no dia 31 de outubro, mais ou menos nessa época, que era o momento onde eles acreditavam que tinha um véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que tornavam mais fino, permitindo que os espíritos dos mortos
pudessem retornar à Terra. Ou seja, era meio que uma data de comemoração para a entrada do período mais sombrio do ano, que vem em outono e inverno, e essa data ela foi alterada pela igreja ao longo do tempo, mas era o Ano Novo Celta, dia 31 de outubro. Certo. Então, com a expansão do cristianismo na Europa, vários festivais celtas e pagões em geral, né? Quando eu falo pagão, não é só celta, tem festival nórdico também que foi alterado, festival romano que foi alterado. Então, tudo isso acabou sendo adaptado para poder pactuar com as comemorações cristãs. Então, o Dia de Todos os Santos, na época que seria esse All Saints' Day, que é pegado pela Igreja Católica, ela foi transformada no século VII para poder homenagear o Dia de Todos os Santos. Só que quando eles começaram a colocar isso, a princípio era dia 13 de maio. Depois eles mudaram a data para 1º de novembro, para tentar pegar em cima do Samhain, do Festival Celta. Uhum. E ao ponto de eles depois trocarem a própria imagem do Festival de Samhain para fazer hoje o que é conhecido de Halloween, que é uma festa onde eles celebram as fantasias de culturas miscigenadas, de culturas menores, de culturas que foram massacradas pela Igreja Católica. Então, eles colocam as crianças saindo por aí pedindo doces ou travessuras em homenagem a uma cultura que foi destruída pela Igreja Católica. Vou dar uma cultura inútil aqui também. O Dia de los Muertos, no México, é comemorado dia 2 de novembro. É mesmo? E também é sobre essa cultura do dia em que essa fina linha entre o mundo dos espíritos e o mundo dos humanos se encontram, e os espíritos podem vir pra Terra para encontrar seus parentes e tudo mais. E a Igreja Católica não gosta, né, desse desse Não, feriado. não. A Igreja Católica Não. detesta esse feriado, o Dia dos Mortos. Eu vi no... Porque para eles não podem cultuar os mortos, né? Essa arte da necromancia é extremamente mal vista por eles, né? Sim, é super Eu mal imagino visto. que deve beber nessa mesma fonte aí desse Samhain. isso? Samhain. Samhain. Deve ser É. a mesma parada. Não sei como chegou até aqui, mas que deve beber na mesma fonte. A gente vai ter um outro festival celta também, inclusive, chamado Yule, né? O Yule, que é um festival de solstício de inverno. Aí sim, a gente está falando do renascimento do sol, que é quando algumas tradições associadas aí, eles vão trazer, por exemplo, decoração de árvore, porque dentro do Yule eles chamam de evergreens, onde as árvores deveriam ser enfeitadas para valorização da vida e da produtividade. Então vem a valorização das árvores, vem o nascimento de viscos, azevinhos, durante todo esse período. Então vem representação e por que trazido isso? Dentro da mitologia celta, quando a gente fala da origem do mundo na mitologia celta, o mundo ele começou graças a uma árvore de carvalho. Então foi a primeira árvore que eles chamavam de árvore da vida, onde ela dava frutos para as pessoas, tá? Foi essa árvore que gerou as primeiras vidas e que gerou tudo o que acontece. Para! Pô, eu falei que você vinha pra traumatizar. Eu falei. Qual a necessidade? Eu só queria saber por que dizem que Jesus nasceu em 25 de dezembro e você tá me chegando falando lá. sobre a árvore da vida, cara. Árvore da vida. Olha o que você tá Que é fazendo. a árvore de carvalho que gerou tudo. Isso daí, a mitologia celta é uma das mais antigas do mundo, tá? Acho que ela perde para poucas, como por exemplo a dos suméricos antigos, que aí nós estamos falando de 7.000 anos antes de Cristo. Mas a mitologia celta é muito antiga. E dentro dessas mitologias eles também faziam fogueiras, celebrações ao ar livre. Tudo isso acontecia mais ou menos do período de 21 de dezembro até mais ou menos 24 de dezembro, que era esse solstício de inverno, esse festival do Yule, que era o solstício, tá? Por que eles chegavam nisso, né? Da onde vinha isso daí? Eles faziam em homenagem a Saturno, que era até depois, quando ele foi absorvido até por Roma, esse festival, Roma, ele chegou a absorver esse festival de solstício, eles chegavam a fazer essa adoração ao deus Saturno, e eles traduziram esse festival de Saturnália, o que hoje é conhecido como Saturnália. Muitas vezes fala, nós vamos comemorar o festival da Saturnália, mas o que é esse festival da Saturnália? É o festival de Yule da Celta Antiga. Por tradição, esse festival, então, ele começava a acontecer de dia 17 a 23 de dezembro, mais ou menos, em comemoração ao solstício de inverno. Então, tanto o Yule quanto o festival de Saturnália é o mesmo festival. A única diferença é que quando o Yule ele foi absorvido pela Idade Média, ele virou uma coisa. Quando ele foi absorvido por Roma, ele virou Saturnália.
Dentro desses festivais era uma coisa maravilhosa, porque eles eram regados por banquete, troca de presente, que era uma comemoração muito comum em Roma. Roma, ele tinha essa política de trocar presentes no Festival da Saturnália. Eles também tinham liberdades temporárias. Durante o Festival da Saturnália, especificamente no final do ano, era todo mundo livre, não tinha mais essa noção de escravo, de chefe e patrão, era ninguém é de ninguém. Então era um festival regado a sexo, basicamente, tá? Jogos, atividades, festas, comida, bebida, muito sexo, ninguém é de ninguém e tudo mais. Inclusive, tem algumas coisas até de falar que naquela época, esse festival da Saturnália, ele chegava até liberar também menores de idade, sabe? Sexo é realmente crianças e adultos à vontade. Jesus Cristo, calma. Jesus Cristo passou longe disso. Não tem nada a ver comigo, tem nada a ver comigo. Jesus Cristo passa longe disso. Aí vai estar lá Dionísio. Opa, bora. E no final do ano, especificamente, aí, mas assim, isso vai até mais ou menos dia 23 de dezembro. No final do ano, Roma também tinha um outro festival muito próximo ali, chamado, falando do romano, seria o Dies Solis Invictus Natalis, né? Que era homenagem ao deus Sol. Dies Solis Invictus Natalis, homenagem ao deus Sol. Esse festival, ele era marcado o começo, né, do renascimento após o solstício de inverno. Ou seja, era o Festival da Saturnália, ou o Iule Celta, que depois, quando foi absorvido por Roma, virou putaria. Mas era o Festival da Saturnália. Acabava o Festival da Saturnália, entrava o Dies Solis Invictus Natalis. Ou seja, o primeiro dia de acabou a putaria, vamos voltar e tá tudo bem. Tá? Pensa que era tipo o carnaval brasileiro, só que no final do ano até o dia 23. Aí dia 24, 25... Dia 25 especificamente era o dia do Dies Solis Invictus Natalis. Mas dia 24 era o momento da preparação, da término de um festival para começo do outro. Porque afinal de contas, até dia 23, putaria rolando solta, dia 24 tá todo mundo de porre. Dia 25, um festival mais de boa, mais família. Coisa mais família. Sabe Natal que é tipo família? Que sim. Então finge que nada aconteceu, tá todo mundo perdoado, tá tudo bem. E durante esse festival, muitas coisas aconteciam. Também tem, durante a Idade Média, essa absorção do Festival de Roma, do Festival do Iule, da Celta, e eles também pegavam até festivais nórdicos. Porque a gente está falando, gente, da Europa. A Idade Média está no meio da Europa. Em cima da Europa estavam os povos nórdicos. No meio da Europa, os povos celtas. Embaixo da Europa estava Roma. Então, quando a Idade Média, com a Igreja Católica, começa a absorver tudo isso por conta das guerras, eles começam a misturar todas as religiões. E eles têm escravos de todos esses povos. Eles precisam tentar agradar todo mundo. Então, dentro do festival agora que estava rolando no final do ano, eles também chegavam a pegar uma mitologia nórdica, que dentro dos rituais nórdicos tem um deus nórdico chamado Deus Frey, que era um deus associado à fertilidade, colheita, prosperidade, essa coisa toda. E no final do ano, eles tinham o costume de fazer um sacrifício em homenagem ao Deus Frey, que era o sacrifício de um porco, e todo mundo comer um lombo no final do ano. Coisa que vai parar nos festivais de final de ano hoje, sim, como o lombo, o pernil de Natal. Gente! Até o que você come no final do ano tá ligado. Minha mãe adora comer lombo. Mãe, fica sabendo disso aí, hein? Você tá comendo apenas no festival nórdico. Você tá participando de festival nórdico quando você come pernil, mãe. Fique sabendo. Gente, eu tô chocada. Não, assim, dizem que o peru também é isso, é um grande sacrifício, não sei o quê, mata um monte de peru, porque a gente só come no final do ano. Mas esse do lombo eu não... O do Peru, ele vai trazer mais resquícios da Inglaterra e Estados Unidos, tá? Mas o lombo, ele é nórdico. O lombo, ele é nórdico em homenagem a Deus Frey. E assim, vamos agora falar um pouco do Yeshua, ou Jesus, né? O Jesus é a tradução, porque quando a gente fala do nome verdadeiro dele, de origem, seria Yeshua em grego, ou Yehoshua, que seria uma tradução a tradução literal da palavra do Yeshua seria Josué, e não Jesus, tá? Basicamente, a gente estaria falando de Josué Cristo, e não de Jesus Cristo. Mas talvez não sei se não pegou legal Josué, sei lá. A gente vai ter... Esse festival todo, na verdade, ele foi durante a Idade Média mudado de data para tentar coincidir com as datas festivas de final de ano.
porque era muita gente comemorando o festival de Iule, o festival da Saturnália, o festival de Solis Dies Invictus Natalis. Era muita gente comemorando isso. E a igreja estava perdendo o controle. Então, por conta disso, eles mudaram a data do nascimento de Jesus para o dia 25 de dezembro para conseguir coincidir com as festividades pagãs. E tudo festividade europeia. Né? Na verdade, o Natal 25 de dezembro ele começou a ser celebrado em todo mundo como o dia do nascimento de Jesus somente no ano 336 depois de Cristo. Especificamente 336 depois de Cristo. Antes Até disso, o ano 300, Natal não era Jesus. Natal era putaria dos celtas, dos nórdicos e romanos. Inclusive a igreja tentava controlar para que isso não acontecesse. mano, é tudo sobre domínio e colônia. Precisamos dominar a nossa colônia. Isso. O que a gente vai fazer? Não vamos conseguir tirar esse conhecimento. Então a gente vai dar uma adaptadinha. O povo é burro mesmo, eles vão aceitar. E de repente tá todo mundo reunido com a família comendo lombo. Pô, mas é uma delícia. E tá tudo bem. É mó gostoso. Pô, não só lombo, mas a dentro, né? comida é uma delícia. A comida de Natal é toda uma delícia. E Pô, é é isso que toda eu uma acho... preparação, velho. Sim, não, e é isso que eu acho louco, porque a gente só come coisas que não são típicas do Brasil. E é tudo típico Peru, lombo. de lá. Uva passa, as nozes. Imagina que lógica tem você comer nozes no verão. Uva passa é grega. É grega romana. Sim. Nozes é celta. Lombo é nórdico. Não, e a gente come arroz à grega, às vezes. Existem famílias que você come arroz... Acho que a única... Exato, acho que a única coisa brasileira que tem na ceia de Natal é a farofa. Tem os pavê o tio também, bêbado. gente. Pavê também. O tio bêbado. Fazendo um monte de piada racista. O Que mousse de legal. maracujá. Exato. Mas o bolo de nozes que você adora, Dani... Maravilhoso. Não troco por nada. Eu Não vou ser uma tem burguesa nada a ver safada com o europeia. Brasil. Foda-se. Não tem nada a ver com o Brasil. Gente, eu tô muito chocada, mano. É tudo sobre dominação. Apenas. Controle. É tudo sobre dominação e controle. E sobrevivência. É aquilo que Darwin falou. Não é o mais forte, nem o maior que ganha. Mas aquele que é mais capaz de se adaptar. Tanto que você vê. Tá aí essa porra dessa religião, dessa tradição católica sobrevivendo. Por isso que muito evangélico não comemora Natal, sabia? Não é muito, mas alguns. Alguns evangélicos, os mais rigorosos, eles não comemoram Natal. Por todos esses... Por vários motivos. Mas, de qualquer forma, não faz sentido, né? Porque, mesmo assim, o seu Jesus continua sendo uma salada de frutas daquilo que já existiu. E ele existiu. Esse Jesus bíblico, quer dizer, existiu um Jesus ou o Jesus bíblico existiu? Enfim, você entendeu a minha pergunta. Ele existiu ou não? Dentro da teologia científica, a gente tem termos bem específicos para isso, porque o Jesus bíblico, ele é um conto, uma miscigenação por diversas mitologias, né? Muitas mitologias, muitas passagens, até uma forma de controle de grupo, uma forma de controle de expectativas, uma forma de controle de população, porque é fácil controlar através de histórias que fazem sentido, mas que não são verdades. Né? E principalmente quando você tem um povo onde não questiona, não critica, então é mais fácil controlar. Agora, dentro da teologia científica, e por que específico científica? Porque tem dois lados da teologia. Tem um grupo de teologia que só estuda a Bíblia e só. Ah, mas de onde você tirou? Da Bíblia. E qual é a verdade da Bíblia? A Bíblia. E de onde veio a Bíblia? A Bíblia veio da Bíblia. E só fica nessa justificativa, vira uma bola de neve. Agora, quando a gente fala de teologia científica, é toda a comprovação por trás dos eventos que podem gerar a Bíblia. E de onde veio, para onde ela vai, quais são as influências e tudo mais. Ou seja, a história das religiões. Quando a gente vai falar desde a primeira religião do mundo, a gente vai falar lá dos suméricos antigos, da primeira religião monoteísta do mundo, do zoroastrismo, não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas a primeira religião monoteísta do mundo, o zoroastrismo. E aí sim, a gente consegue entender que existe a imagem do que a gente chama de Jesus político, que seria o Jesus o homem, que em momento algum estava envolvido com religião. Ele era apenas uma pessoa muito engajada politicamente. Tá? Ele era uma pessoa que lutava contra o sistema.
sistema, que lutava contra o poder. E na época, quem tinha poder era quem tinha dinheiro. E quem tem dinheiro na época eram judeus, porque faz parte da religião judaica o acúmulo de riquezas. Faz parte da religião judaica que quando você morre, você leva em dobro, em triplo, tudo aquilo que você acumulou na sua vida. Então, ele brigava com esse acúmulo de riqueza, ele brigava com essa demanda política, e ele era uma pessoa completamente vou falar aqui para causar, ele era uma pessoa completamente de esquerda, e ele brigava contra esse acúmulo de riquezas. Por conta disso, ele fez diversos inimigos ao longo da vida, então foi perseguido, foi massacrado, foi aquela coisa toda, né? Mas não da forma que foi, e se eu contar a vida de Jesus aqui para vocês, é de cair o cu da bunda, porque o que foi trazido de fato na história real e não na história mitológica por trás de Jesus são outras coisas. Ele teve uma passagem muito mais política e envolvida no poder, envolvida, né, nessas brigas sociais, do que de fato envolvido com religião, porque nunca foi, e ele nunca teve essa pretensão de virar símbolo religioso. Na verdade, a briga dele o tempo todo foi política por direitos dos pobres. E isso na Bíblia até deixa subentendido, que ele estava lá para dar outra face, do perdoa. Mas perdoa o quê? Perdoa uma dívida, perdoa a falta de dinheiro de alguém, perdoa a falta de cultura, perdoa a falta de estudo, perdoa isso também. Né? E ele brigava, quando fizeram a igreja de comércio, ele brigou com os comerciantes dentro da igreja, falando, gente, aqui não é ponto para comercializar, aqui a gente não está precisando de dinheiro, não é isso. Ele brigou com quem estava rindo da prostituta que deu pouco dinheiro que tinha, ao mesmo tempo falando, ela deu tudo que tinha, ela deu tudo que podia, enquanto os outros, esbanjando dinheiro, só fazem pouca coisa. Então, a briga dele é muito mais política do que religiosa. É que, para controle, a galera transforma isso em religião, porque a religião ajuda a controlar. E transforma a história dele também num negócio que você não pode questionar, né? Porque é santo, Se você é não santificado. acredita, você não tem fé. Exato, e você não pode questionar, você não pode ler determinada história e falar, meu, tá estranho isso aqui, não tá fazendo muito sentido, tá meio esquisito isso aqui. Você não pode fazer isso, porque senão você, sei lá, vai pro inferno, você vai ganhar um câncer e essas coisas todas horrorosas, porque isso é muito feio, não pode questionar. É aquilo, né, tipo, você pode seguir a mitologia que você quiser. Existem pessoas que acreditam até hoje, seguem a mitologia celta, né? Que a galera que é Wicca, que acredita até hoje nisso e tal. Então a celta ela foi transformada porque para sobreviver ela precisou trocar de nome. Então hoje ela é conhecida como a Wicca. A Wicca, Exato. ela tem origens célticas, mas não é a celta de origem. O Sim. que nós temos hoje voltando ativa é a nórdica. A nórdica tá começando a voltar. Então, e tipo, tudo bem você acreditar nessas coisas, mas tudo bem também você olhar pra história e dizer, tem umas paradas aqui que são meio esquisitas, ou, isso aqui não faz muito sentido, mas tudo bem. Porque a história mesmo de Horus é uma história que, tipo assim, o povo daquela época precisava explicar os fenômenos que eles não conseguiam entender. E aí, a maneira mais elegante foi dizer, foi um deus que era responsável por isso, um deus que era responsável por aquilo outro, e pronto. Quando eu vou ler o Antigo Testamento, por exemplo, e eu vejo a maneira que eles explicam, por exemplo, o dilúvio, a Torre de Babel, Deus criando o universo em 7 dias, é a maneira que o povo daquela época entende. E tudo bem, tá ok. O problema é a galera hoje, 2023, falando, não, realmente, em 7 dias a humanidade foi criada. Meu irmão, para, né? Não, realmente, tava faltando vinho num casamento e, meu Deus, que coisa terrível. E aí veio Jesus Cristo, com tanta coisa que ele podia estar fazendo, com o incrível poder dele, ele só foi lá e transformou água em vinho, porque isso era necessário. Amado, tipo assim, os seguidores de Jesus estavam num barco, o barco tava esquisito, tava acontecendo uma tempestade, eles resolveram trollar a galera andando sobre as águas, pra todo mundo ficar achando que ele era um fantasma. E tá tudo bem? Para, cara! Tipo assim, no final das contas, quando você vai analisar a história de Jesus, ele é meio cuzão, o Jesus bíblico. E ele é muito cuzão. Tem uma história, inclusive, que a mulher fala pra ele, Jesus, meu filho tá morrendo, por favor, salva ele. Aí Jesus vira pra ele e fala, mas não é digno que eu pegue o pão e entregue para os cachorrinhos. E aí a mulher vira pra ele e fala, meu Jesus, os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. E Jesus fala, não, realmente, agora você lacrou, então eu vou curar o seu filho.
puta de um cuzão, cara. Teve que humilhar a mulher pra mulher se humilhar ainda mais. Tipo, o quê? Mas as pessoas acham isso muito legal, porque é aquela parada do domínio, né? Do tipo, você precisa se humilhe, não questione, não fale nada, nós estamos certos e é isso. E aí, no final das contas, exato. E a gente vai tacar fogo no seu terreiro, sim, porque você não está se rendendo à nossa história, do nosso suposto Jesus que anda sobre as águas e transforma água em vinho. E assim foi feita a Idade Média, né? A Idade Média nada mais é do que as cruzadas dominando todos os povos que não acreditavam em Jesus, roubando todo o ouro, pegaram o ouro, derreteram e fizeram hoje o Palácio do Vaticano. Nossa, lacrou, Henrique. Mas tem muitos textos, inclusive, dizendo que a Igreja Católica, ela pode ter feito, e hoje tem vários projetos sociais incríveis, não vamos tirar a importância de muitos projetos que eles fazem. Mas, ao mesmo tempo, há esse passado de que a riqueza do Império Católico foi construído com ouro banhado a sangue. A gente tem toda uma história religiosa, gente. A gente tem, assim, a mais famosa, acho que delas, que é, por exemplo, a Inquisição, na época da caça às bruxas. Que quantidade e quem eram de as pessoas... bruxas? Se não os povos celtas e as mulheres. Gente, as mulheres. Que, a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela não deixava o pessoal tomar remédio. E aí, quando uma mulher ia dar à luz, se uma outra mulher te desse um remédio, feito um chazinho pra diminuir a dor, eles mandavam matar, porque você era bruxa. E é importante deixar bem claro que isso não tá só na conta dos católicos, porque os protestantes também participaram da Inquisição e também torturaram e mataram mulheres e católicos que não queriam ser protestantes. É bizarro, não? Tudo uma... No fim, quem se fudeu foram as mulheres, é isso. Tinha nada a ver com a história, sabe? No final, quem se fode são mulheres, escravos e crianças. É isso. Beijo, gente. Foi ótimo. Muito obrigada, Henrique. Você foi maravilhoso. Obrigada, Henrique. Foi ótimo mesmo. Foi muito legal. Tamo junto, gente. Um beijo pra vocês. Beijo, gente. Feliz Natal! Voltamos na Páscoa. Feliz Natal.